Bom dia, pessoal. Professor Júnior, com vocês, a nossa aula de português dessa semana. Vamos lá. Essa semana, a nossa aula de português é nesse caderninho de novo, do Caderno de Atividades 1, bom? Do material do Bem Comum, certo? Então, vai estar aqui, já é no finalzinho da parte 1 do caderno de atividades, tá bom? Nós vamos encontrar hoje, nossa atividade, dois tipos de texto, tá bom? Um é o tipo narrativo, que nós já vimos bastante, e o outro é o tipo publicitário. Ele é um pouco novo para nós, tá bom? Mas é bem facinho de aprender. Nesses dois tipos de texto, nós também vamos encontrar os gêneros textuais história em quadrinhos e o gênero panfleto. Também pode ser cartaz, depende de como é que esse texto vai aparecer, ok? Nós hoje vamos ver, nessa atividade de hoje terão 4 questões, sendo que essas 4 questões irão falar sobre esses 3 descritores aqui, ok? Descritor 16, descritor 24 e descritor 27. E as atividades de hoje vão ser em 2 páginas, página 8 e página 9 do caderno de atividades 1, que vocês já sabem que é esse aqui, ok? Então vamos aqui para frente. Como eu disse, na atividade de hoje terão 2 textos. O primeiro texto, pessoal, é esse aqui. Ele é do tipo narrativo. Vamos lembrar bem rapidinho. Narrativo é aquele tipo de texto onde conta uma história. Tem um narrador, tem o personagem. O narrador pode fazer parte da história ou não, certo? E esse gênero aqui desse texto que foi feito é um HQ, certo? E o Júnior, que é HQ? HQ é história em quadrinhos, bom? E sobre esse texto terão 2 questões. Uma questão falando sobre o descritor 16 e outra questão falando sobre o descritor 27. Ok? Vamos olhar aqui essa história em quadrinhos. Viagem no tempo. Uma máquina do tempo. Quero voltar um dia atrás. Um dia? Por quê? Bem, é que me esqueci de estudar para a prova de hoje. Sabe, né? E aí, a história em quadrinhos? Então, pessoal, esse é o primeiro texto que nós vamos ter na atividade de hoje, do tipo narrativo e do gênero história em quadrinhos, ok? Vamos ver aqui o segundo tipo de texto. Vou tirar o zoom. O segundo tipo de texto, pessoal, é do tipo publicitário. Júnior, a gente não viu isso aí ainda muito bem, não. Pois é. Mas ele é simples, pessoal. O texto publicitário é aquele tipo de texto que quer convencer as pessoas sobre uma coisa, sobre ela comprar alguma coisa ou sobre ela acreditar em alguma coisa. Tá certo? É uma publicidade. É como se fosse uma propaganda, certo? A propaganda de alguma coisa. E esse gênero textual que foi utilizado aqui, ele pode ser o panfleto, que são aqueles papéis que a gente encontra no meio da rua, alguém passa pela gente e entrega um papelzinho com aquela propaganda, um panfleto. Bom, aqui nós temos 2, ó. Esse panfleto aqui e esse outro panfleto aqui, certo? E sobre esses 2 textos irão ter 2 questões. Uma sobre o descritor 16, que é o mesmo descritor dessa outra questão, e uma sobre o descritor 24. Nós vamos já ver o que é isso aqui, ok? Então prestem atenção. Essa outra é do tipo publicitário. Que tipo de texto é esse, professor? O texto publicitário é aquele que se parece com uma propaganda, ok? Ele está fazendo a propaganda de alguma coisa que ele quer que a gente compre ou que a gente acredite. Bom, nesse caso aqui, ó, agora deixa eu dar o zoom que fica melhor. Nesse caso aqui, primeiro panfleto, ele está fazendo a propaganda de um refrigerante, esse daqui embaixo, certo?
E nesse outro aqui, ele está fazendo a propaganda de uma marca de colchão. Colchão Onyx. Ok? Então, eles dois têm em comum fazer uma propaganda sobre alguma coisa. Mas só, pode ser que tenha mais coisas em comum. Mas a principal é essa. Eles fazem a propaganda sobre algum produto. Nesse caso aqui, esse refrigerante. E nesse caso aqui, sobre esse colchão. Bom, vamos ver o que é que fala, pessoal. O descritor 16, tá bom, Paulo? Nesse texto e nesse texto, nesse aqui vai ter uma questão e nesse aqui vai ter outra questão falando sobre o descritor 16. Vamos ver o que é que ele fala. O descritor 16, ele diz assim, ó: interpretar textos não verbais e textos que articulam elementos verbais e não verbais. O que é que ele está dizendo aí, professor Júnior? Presta atenção, pessoal. O descritor 16 tanto está nesse como está nesse aqui, tá bom? E ele diz assim, ó: interpretar textos não verbais e textos que articulam elementos verbais e não verbais. O que são textos verbais? São aqueles onde está escrito texto. Ok? E os não verbais são os textos onde aparecem imagens. Então, se a gente olhar para esses dois textos, eles têm imagens. Então, o descritor 16, ele quer que a gente consiga interpretar, por exemplo, o que é que esse personagem, o que é que ele está sentindo agora, ó, com ele fazendo essa cara, ou então ele fazendo essa cara, ou ele fazendo essa, tá bom? O descritor 16 quer saber se você consegue entender aquela imagem, certo? Se você é capaz de entender o que é que está acontecendo olhando só para uma imagem. Nesse outro texto aqui, ó, um pinguim batendo um prato, aquele prato de bateria que faz um barulho danado no ouvido de um urso polar, né? Então, isso aqui é um tipo de texto não verbal. Aqui a imagem do colchão, o que é que ela transmite para a gente? A imagem de um colchão, um sono bom, né? Dormir. Então, isso aqui é um tipo de texto também não verbal. E o descritor 16, ele quer saber se a gente consegue entender. Por exemplo, aqui nesse quadrinho, ó, nesse terceiro quadrinho, o personagem está fazendo cara de quê? Que será ele botando a mão assim no rosto, ó, piscando o olho? Entenderam? Então, o descritor 16 quer que vocês consigam interpretar as imagens desses tipos de textos aqui, que é texto verbal e não verbal. Ele é verbal porque tem a parte escrita. E ele é não verbal porque tem o desenho, tá bom? Então, uma coisa completa a outra. Aqui também, ó. Ele é verbal porque tem a parte escrita. E é não verbal porque tem a parte do desenho, da figura, da imagem. Ok? Vamos lá para frente. Nesse texto, nós também temos uma questão falando sobre o descritor 27. Vamos ver o que é que ele diz. Descritor 27, está aqui, ó. Identificar o efeito de sentido decorrente do uso da pontuação e de outras notações. E é isso aqui, tio Júnior. Ele quer, pessoal, que vocês, ó, por exemplo, esse texto aqui, deixa eu aumentar ele. Ele é um HQ, é uma história em quadrinhos. Vocês estão vendo, vocês já sabem que a história em quadrinhos tem esses balões aqui, ó, né? Esses balõezinhos aqui onde tá, as coisas ficam escritas. Tá vendo que nesse primeiro aqui parece com esse último? E esse do meio tá diferente, tá vendo como é que ele tá? Ó, parece um raio aqui, tá cheio de pontas aqui. Então isso é um tipo de notação. O descritor 27, ele quer que você saiba dizer por que é diferente essa notação aqui da história em quadrinhos. Tá bom? Ó, quando ele aparece esse tipo de balãozinho aqui, parece um grito, né? Parece uma coisa que está sendo falado alto demais, né? Porque ele aparece sobre um raio. E tem um raio, tipo, parece um raiozinho saindo aqui, ó. Um raio. É uma coisa que vem estridente, que nem um trovão, é uma coisa alta. E esses outros não, esses outros estão aqui, uma setinha normal, ó. Setinha normal, né? Eu vou tirar aqui do zoom e vou desenhar aqui para vocês, por exemplo, outro tipo de quadrinho, ó. Tem quadrinhos que vem assim, ó. Vai ficar muito bem o desenho não, mas vai. Aí tem o personagem aqui
E em vez de sair umas setinhas, saem umas bolinhas assim, ó. Aí tá lá pro personagem, né? Esse tipo de balão quer dizer o quê? Que ele não tá dizendo nada, ele só tá pensando, né? Então, tem balão que é assim, tipo aquele lá do que nós vimos lá no desenho. Tem balão que é assim, tem todo tipo de balão. E essa diferença de balão na história em quadrinhos, eles querem dizer alguma coisa. Quer dizer que o som tá alto demais, ou quer dizer que houve um barulho muito grande, ou quer dizer que o personagem não tá dizendo nada, ele só tá pensando, certo? Então, o descritor 27, ele pede que vocês consigam entender essas notações. Notações são tem a ver com a imagem. Que tipo por exemplo, na história em quadrinho, que tipo de balão é esse que ele está usando aqui, ó? Então, provavelmente a questão 27 vai ter alguma coisa com esse balão aqui, perguntando sobre esse balão, por que que ele está assim, tá bom? Esse balãozinho aqui, ó, por que que ele está diferente dos outros dois? Tá querendo dizer o quê? Ok? Então, é mais ou menos isso que o descritor 27 pede, ok? Vamos aqui para as questões desse outro texto. Nesse outro tipo de texto, que é o publicitário, ele quer fazer propaganda de alguma coisa, ele quer que a gente compre alguma ideia ou compre alguma coisa, quer que a gente acredite no que ele está dizendo. Bom, ele veio por meio de panfletos. Uma questão é sobre o descritor 16, que nós já vimos aqui o que é que ele diz, ó. Interpretar textos não verbais e textos que articulam elementos verbais e não verbais. De novo, que é isso que ele está dizendo? Que a gente tem que saber fazer a leitura desse texto. Ele é um texto que articula elementos verbais. Por quê? Porque tem escrita com elementos não verbais. Por quê? Porque ele tem imagens, ó, figuras aqui. Por exemplo, aqui tem um pinguim. Olha só o que ele diz aqui, ó. Não temos medo de incomodar a concorrência. Todo mundo sabe que o urso polar, quando a gente lembra do urso polar e de refrigerante, o urso polar ele faz a propaganda de um outro refrigerante, né? Aquela famosa Coca-Cola, né? Então, o urso polar ele faz a propaganda de outro refrigerante. E esse pinguim aqui, ele está fazendo a propaganda desse. Então, desse aqui se chama, ó, RC Cola, ok? É o nome desse refrigerante. E aí ele diz aqui, ó, na parte verbal, não temos medo de incomodar a concorrência. Por que que o pinguim está incomodando o urso? Está usando esse instrumento aqui musical que faz barulho, que são os pratos. Entenderam? Então ele está usando o humor, né? Aqui, ó, um pinguim, já pensou um pinguim fazendo isso aqui nas costas de um urso polar? Verdade? O urso polar ia virar, ia matar o pinguim e ia ter um almoço daqueles. Mas aqui, como é uma imagem, então ele está fazendo uso do humor, de alguma coisa engraçada, bom? Para fazer a gente se convencer que esse refrigerante é bom. Olha aqui esse outro texto. Precisa-se de empregada que durma no emprego. Então, tem alguém contratando uma empregada, mas quer que ela durma no emprego. Aí aqui embaixo diz assim, ó, ninguém resiste a uma boa noite de sono. Então ele está também usando um humor, querendo dizer o quê, ó? Se você aceitar vir trabalhar aqui, você vai dormir num colchão lindo desse, num colchão muito confortável. Então esses dois textos eles estão utilizando o humor para tentar convencer as pessoas que eles estão certos, que esse refrigerante é o melhor e que esse colchão é o melhor, certo? Então eles articulam o descritor 16, que é que você entenda o que é que está se passando nessa imagem aqui e o que é que está se passando com essa imagem, o que é que eles querem dizer. Ok? E vamos ver lá o que diz o descritor 24. O 24 diz assim, ó, reconhecer diferentes formas de tratar uma informação na comparação de textos de um mesmo tema. Então, o que é que ele está dizendo? É o seguinte, ó, esses dois textos, texto 1 e o texto 2, eles têm o mesmo tema, mesma proposta, que é o quê? Fazer uma propaganda. Bom, eles fazem propaganda de coisas diferentes. Um faz sobre um refrigerante, outro faz sobre o colchão. Mas o tema
é o mesmo. Por quê? Porque é uma propaganda, é um tipo de texto publicitário. Bom, aí o descritor 24 quer que vocês encontrem o que é que tem de comum nesse texto, por exemplo. E provavelmente vai ter uma questão perguntando o que é de comum que eles usam aqui. Não é a propaganda. A propaganda é uma coisa que a gente já sabe que é um texto publicitário. Mas eu acabei de dizer sem querer, sem saber que estava dando a resposta. Por exemplo, o pinguim batendo esse prato, fazendo barulho para esse urso. Isso aqui é engraçado. Bom, a pessoa dizer assim, ó, precisa-se de uma empregada que durma no emprego. Isso aqui é engraçado. Por quê? Porque quem é que quer contratar um empregado que vá dormir num colchão desse, passar o tempo dormindo? Então isso aqui é uma coisa que ele está tentando fazer com que isso aqui seja engraçado para que as pessoas confiem mais, entenderam? Então provavelmente o descritor 24 nessa questão aqui, nesse texto, ele vai querer saber o que é que tem de comum nesses textos aqui, entenderam? Isso aqui, ó, por exemplo, esse aqui está tendo humor. Ele diz: não temos medo de incomodar a concorrência. E um pinguim fazendo isso aqui com os polares. Isso aqui é engraçado. E aqui, o humor não está no colchão, aqui está na imagem. Mas esse aqui não está na imagem, esse aqui está no que está dizendo, ó. Precisa-se de empregada que durma no emprego. Qual é o emprego que contrata alguém para a pessoa ficar dormindo lá? Mas aqui ele diz, ó, se a pessoa vier, ainda vai dormir num colchão bom desse aqui. Entenderam, pessoal? Então essa é a atividade de hoje, tá bom? São só 4 questões. Voltando aqui para o começo para mostrar para vocês, ó. É a página 8 e a página 9 desse caderninho de atividades aqui, tá bom? Então um grande abraço do professor Júnior. Até a próxima semana. Tchau.